Bom dia, pessoal. Eu queria dizer que essa aula, ela é continuação de uma aula que a gente deu, agora eu não lembro direito a data, mas já tem mais ou menos um mês, que ficou tão grande que eu tive que dividir. A vontade de falar tudo, que é impossível, na verdade, né? Porque esse tema, né, de nutrição na gestação, é tema suficiente para a gente fazer uma pós-graduação, né? Então, eu quis trazer assim, alguns aspectos mais importantes, e aí eu queria convidar quem não assistiu à aula, ela chama Aspectos Nutricionais na Gestação, tá? Então, eu dei mais ou menos um mês atrás, e aí hoje a gente vai falar de alguns temas mais específicos, porque na aula passada a gente já falou um pouco de fisiologia, da anatomia, né, na gestação, né? Então das mudanças hormonais que acontecem, que impactam na nutrição, e aí, então agora essa aula de hoje, ela é bem específica falando sobre a dietoterapia. Então, eu não vou voltar lá na fisiologia, né? Então, quem tiver interesse e quiser, pode depois assistir essa aula, tá? Na verdade, a aula 1, e hoje a gente já está na continuação. Mas também, para quem não assistiu, dá para entender tranquilo, tá bom? Muito obrigada aí todo mundo que está assistindo. Então, é isso, né? O tema de hoje é dietoterapia na gestação. E eu queria começar falando sobre a questão da alimentação na fertilidade, né? Nós vamos falar de fertilidade masculina e fertilidade feminina. Então, em relação à fertilidade masculina, o que se observa, né? Existem muitas pesquisas na área, né? E algumas revisões de literatura têm mostrado que o padrão alimentar, né, do homem, quando ele é mais rico em micronutrientes e principalmente em nutrientes antioxidantes, né, quando aquele homem tem um consumo de vegetais, frutas, frango, peixe e grãos integrais, que é o que a gente chama de uma dieta mediterrânea, né? Então, um baixo consumo de carnes vermelhas e grãos refinados, né? E com maior consumo dos grãos integrais, vegetais, frutas, e também quando ele consome menos açúcar simples, nas sobremesas, isso vai reduzir a fragmentação do DNA e aumentar a qualidade do sêmen. Existe uma relação positiva também entre o consumo de frutas com a motilidade do espermatozoide, quer dizer, aquele espermatozoide que anda mais rápido, né? E essa motilidade também, ela pode ser influenciada pelo consumo de suplementos antioxidantes. Em relação ao padrão de consumo alimentar feminino, né? O que se observou? Que o consumo de café e cafeína, ele possui uma relação inversa com o sucesso da gestação. A referência está no finalzinho, tá? Eu coloquei para vocês, não está na aula. Na aula não, na ementa da aula, tá? Dessa referência que eu usei desses artigos. Então, que o consumo de café e cafeína tem uma relação inversa com o sucesso da gestação. Então, a cada xícara a mais de café por dia, quer dizer, cada xícara de café tem em torno de 100 miligramas de cafeína. Para cada xícara tem 7% maior de chance de risco de perda do embrião. Então, o consumo de café também está associado com endometriose e um baixo peso ao nascer. Então, quer dizer, a gestante pode consumir café? Pode, mas a recomendação é no máximo de uma xícara de café por dia, tá bom? E, claro, né, sempre que existe uma adequada ingestão de nutrientes, antioxidantes e proteínas, ela vai ter um resultado melhor, né, de ganho de peso adequado, de bebê com peso adequado, com uma gestação mais saudável, né? Então, isso é super importante na gestação. Isso a gente já falou também um pouquinho na aula anterior, né? Essa mulher, ela precisa ganhar peso. Ela não precisa engordar, mas o ganho de peso, né, que ele é calculado de acordo com o IMC que ela tem antes da gestação, ele é importantíssimo para esse bebê nascer com um peso adequado, né? E aí vai ser principalmente importante o consumo de proteínas, mas o consumo de proteína isolada, ele não tem benefícios, ele precisa ser associado ao consumo de carboidrato, lipídios, né, que aí esses nutrientes, os carboidratos e lipídios, vão poupar a proteína para a função dela, plástica, estrutural e daquela produção daquele feto. Desculpa, gente. Em relação à fertilidade feminina, a gente sabe que a síndrome do ovário policístico, ela tem uma relação direta com a infertilidade, né? É uma condição que pode atrapalhar, né, a fertilidade. Por quê? Porque na síndrome do ovário policístico existe um excesso, né, de hormônios andrógenos
existem disfunções ovulatórias e lá os múltiplos cistos no ovário, né? Tudo isso promove resistência à insulina e obesidade. E o contrário, né? Resistência à insulina e obesidade também são fatores desencadeadores do ovário policístico. Então, o tratamento é principalmente medicamentoso, mais a dieta e a prática de atividade física. A redução do peso na mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela vai melhorar essa resistência à insulina e vai ter um efeito positivo na fertilidade. Então, a gente consegue bons resultados nessa mulher com síndrome do ovário policístico através do tratamento dietético e da prática de atividade física, melhorando essa resistência à insulina com esse efeito positivo na fertilidade. Aí, um dos problemas mais importantes que a gente fala, né, frequentes na gestação, são as náuseas e os vômitos, né? Eles afetam em 80% das mulheres no início da gestação, né? E a gente falou nessa aula primeira, né, que ele está bem relacionado com o hormônio, a gonadotrofina coriônica, né, que é mais prevalente ali no início da gestação, né? E a partir do momento que a gente começa a ter a presença da placenta, a produção de hormônios placentários, a gonadotrofina coriônica cai e vai melhorando esses sintomas, né, de náusea e vômito. Então, 80% dessas mulheres têm, né, náusea e vômito no início da gestação, e 3% apresentam aquela condição mais grave, que é a hiperemese gravídica, com vômitos incoercitíveis, quer dizer, ela não consegue parar de vomitar. Isso leva a distúrbios nutricionais, alterações eletrolíticas, né? E aí, nessa condição, é importante que seja feita a internação e o tratamento medicamentoso, né, para manter a saúde dessa mulher e do bebê na gestação. Agora, como tratamento nutricional para náuseas e vômitos, o que é que nós podemos fazer? Algumas intervenções dietéticas e suplementação com vitamina B6 e com gengibre. Tá? O gengibre é bastante seguro, o uso do gengibre durante a gestação. Aí eu queria trazer só essa lembrança, né, de que a ondansetron, que é o Vonal, né, estava sendo muito utilizado pelas mulheres para conter a náuseas e os vômitos na gestação, mas que ele foi proibido, né, devido ao risco, né, de defeitos do fechamento orofacial e malformações cardíacas, certo? Então, não sei se tem médico assistindo a gente aí, mas vamos tentar encaminhar para o nutricionista, fazer tratamento dietético, né, trabalhar com gengibre. Intervenções, então, quais são as intervenções dietéticas e estilo de vida que nós podemos propor para as gestantes? Então, fracionar mais a dieta, a ingestão de bastante líquido, porém, esse líquido, o ideal é que ele seja em pequenas porções e longe do período das refeições. Então, ela vai tomar bastante líquido ali ao longo do dia, tá? A água gelada, ela tem uma aceitação melhor do que a água natural, então ela é mais fácil. A ingestão, e ela pode ser associada ali, pode ser uma água saborizada, pode colocar o gengibre dentro da água, um hortelã ali para ajudar. Ou algum cítrico, por exemplo, um limão. Evitar os odores, texturas e alimentos que provocam náuseas, então ela vai conhecendo esses alimentos e é importante ela evitar. E aí dá a importância então de fazer essa substituição adequada, né? Porque dependendo da quantidade de alimentos que tem trazido essas náuseas, ela pode fazer uma desnutrição, né? Um comprometimento do seu estado nutricional. Então é importante que ela faça essa substituição desses alimentos de forma adequada. Então, pela manhã, é importantíssimo que ela prefira os alimentos sólidos e secos. A gestante pode precisar de consumir algum tipo de alimento antes mesmo de levantar da cama. Então, a gente orienta que aquele alimento fique próximo ali do lugar onde ela está dormindo. Ela vai comer primeiro, depois é que ela levanta. Tá? Essa medida ajuda muito ali nas náuseas no começo da manhã. Tá? É importantíssimo evitar frituras, grandes concentrações de nutrientes, assim, alimentos com uma concentração muito alta de açúcar, esses excessos, é importantíssimo ela evitar, né, nesse período de náuseas e vômitos. Outra coisa é deitar-se após as refeições, né, porque como aumenta também o refluxo, né, então é importante tomar esse cuidado, né, e se for deitar, que seja uma posição um pouco mais reclinada, numa angulação de pelo menos uns 30 graus. E é isso, encorajar os sabores cítricos e alimentos gelados, que vão ter uma aceitação melhor e uma redução desses sintomas de náuseas e vômitos. Em relação à fitoterapia, né? De uma forma geral, a gente orienta que as gestantes devem evitar o uso de todas as plantas medicinais. Então, assim, não se usa planta medicinal durante a gestação.
Agora, quais são as que já têm uma baixa toxicidade e segurança? Né? É a passiflora, que pode ser usada nos casos de estresse e ansiedade, né? Então, chá. O gengibre, que tem indicação para náuseas e vômitos. A hortelã, que pode ser usada para má digestão. E o cranberry, que pode ser utilizado para evitar as infecções urinárias, que são bem frequentes desse período, né, da gestação. Aí, em relação à dietoterapia na gestação, vamos falar um pouco sobre diabetes e hipertensão, né, que são as complicações mais frequentes durante a gestação. As síndromes hipertensivas, ela é uma complicação clínica das mais comuns na gestação, ela tem uma incidência entre 10% e 22%, e a gente pode classificar em hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia. Então, a hipertensão é quando a pressão ela fica maior que 140/90, né? E isso aí tem que ser em mais de uma ferição, porque pode acontecer aquela que a gente fala de síndrome do jaleco branco, né? Que é uma pressão mais alterada ali no momento em que ela está na presença do médico no consultório. E aí a pré-eclâmpsia é quando ela tem essa pressão alta e mais a presença de uma proteinúria. Aí a síndrome HELP, né, que é a pré-eclâmpsia grave, tem uma associação de dor epigástrica, aumento das enzimas hepáticas, faltou H ali, creatinina sérica, plaquetopenia, anemia hemolítica, então assim, um número maior de complicações. E a eclâmpsia quando está associada a um quadro de convulsão. Todas essas complicações, né, podem ter como consequência a morte materna e fetal, parto prematuro, bebês pequenos para a idade gestacional, e outras complicações a nascer. E o que é que a gente pode fazer, né? Eu trouxe essa referência, né, que é um projeto de diretrizes da terapia nutricional na gestação. Então, o que esse documento fala? Redução do risco e tratamento. Então, como é que vai ser o tratamento? Uma dieta com restrição de proteína e sal, repouso, suplementação de nutrientes. E aí são necessários mais estudos também, né? Porque assim, temos usado esse protocolo de tratamento, mas ainda não existe assim, uma evidência científica mais forte, né? Então ainda é preciso estudar mais, né, esse tratamento para hipertensão gestacional. O que a gente sabe é que já é um fato que o peso gestacional, né, o ganho de peso gestacional está muito ligado ao risco de pré-eclâmpsia, por isso a importância dessas mulheres não ganharem muito peso, né? Então esse risco de pré-eclâmpsia, ele dobra a cada aumento de 5 kg por metro quadrado a 7 kg por metro quadrado no IMC pré-gestacional. Então a gente trabalha ali aquele IMC pré-gestacional e cada vez que ela aumenta entre 5 e 7 kg por metro quadrado, ela tem um risco maior de ter pré-eclâmpsia. E aí não há evidência de que a redução de sódio na gestação tem algum efeito benéfico sobre o risco de pré-eclâmpsia, né? A gente usa no tratamento a restrição. Mas comer menos sal antes não está associado ainda a redução desse risco. É claro que dentro de um tratamento nutricional, a gente sempre vai orientar a redução do sódio, né? A gente sempre vai fazer uma análise de como que está essa ingestão de sódio pela família e normalmente existe um excesso do consumo de sódio, né? A nossa população tem essa tendência a consumir muito mais sódio do que é necessário. Então, quando a gente faz um acompanhamento nutricional, a gente sempre vai propor algumas soluções para diminuir a ingestão de sódio, né? Que normalmente é diminuindo os produtos industrializados, fazendo comida mais em casa, evitando o uso de temperos, aqueles temperos artificiais, tipo sazon e temperos prontos, para cozinhar. Mas o que não ficou comprovado ainda é que esse sódio aumentado, né, o consumo de sódio aumentado na gestação, ele cause a pré-eclâmpsia. E então, as mulheres com hipertensão crônicas e sem repercussões nos órgãos-alvo, né, raramente eles vão precisar de uma terapia medicamentosa. Elas são normalmente orientadas a mudanças no estilo de vida, né, como as restrições das atividades no trabalho e em casa, e a abstenção de exercícios vigorosos, quer dizer, uma mulher que vai fazer um repouso. Aí sim, a ingestão de sódio ela vai ser restrita a 2,4 gramas diariamente, então ela vai ter uma restrição de sódio. E
E as mulheres que já têm uma hipertensão ou vêm com uma hipertensão pré-gestacional, que já têm uma restrição de sal, elas vão ser mantidas. Né? A gente não vai aumentar a ingestão para chegar em 2,4. Né? Se ela já faz uma restrição mais severa, a gente vai manter essa restrição mais severa. E aí, né, já existem algumas evidências, artigos que eu trouxe aí, que ele fez um estudo mostrando que o consumo de chocolate, né, aquele chocolate meio amargo com pelo menos 70% de cacau, ele reduziu o risco da pré-eclâmpsia e da hipertensão gestacional. Né? Então, o maior consumo de cálcio, magnésio e nutrientes antioxidantes, além de maior consumo de frutas e vegetais. Tá? Então, ele fala isso. Né? Então, como é que a gente trata, né? Assim, previne, já que a gente está lá falando que não se sabe ainda se realmente só restringir o sal, né? Claro que essa vai ser uma medida que nós vamos tomar, né? Se é uma família que tem um consumo muito alto de sal, a gente vai sim propor uma redução, mas é importante também a gente cuidar da questão da ingestão do cálcio, magnésio e dos nutrientes antioxidantes. Né? Orientar também um maior consumo de frutas e vegetais como forma de prevenção da hipertensão. Tá? E aí foi esse artigo, né, que eu trouxe foi que o chocolate amargo, devido a seu potente antioxidante, né, quantidade de antioxidantes, flavonoides, magnésio e teobromina, ele está associado com um menor risco de hipertensão gestacional. Então, recomenda-se um consumo de 1 a 3 porções, quer dizer, ele próximo de 25 gramas, 1 a 3 porções por semana, quer dizer, 1 a 3 porções é equivalente a 25 gramas. Então, de 25 gramas, pelo menos 3 vezes por semana, que demonstrou uma redução de 50% no risco de pré-eclâmpsia. E aí, em relação à diabetes gestacional. O que é a diabetes gestacional? É uma intolerância à glicose diagnosticada na gestação. Então, na aula lá que eu dei sobre a fisiologia da gestação, né, eu mostrei isso, assim, que existe já um estado, né, de intolerância à glicose que é fisiológico da gestação. Tá? Então, quando a gente fala em intolerância à glicose diagnosticada na gestação, é quando aquele estado fisiológico é maior do que aquele estado fisiológico, né? Então, é quando começa mesmo o comprometimento da saúde. O principal fator da diabetes gestacional, fator de risco, é a obesidade, né? A obesidade pré-gestacional, o ganho excessivo de peso durante a gestação e o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, né? Porque, como a gente viu, quando existe a síndrome do ovário policístico, essa mulher ela já vem com uma resistência à insulina de antes da gestação. Então, é por isso que é tão importante assim a gente evitar, né, o ganho de peso excessivo gestacional, né, e também tratar, se é possível, né, tratar essa obesidade antes da mulher engravidar. As mulheres com síndrome do ovário policístico, né, como eu já falei, elas iniciam a gestação com uma maior resistência à insulina, né, então quer dizer, essa mulher ela tem que já iniciar um tratamento o quanto antes, né, para cuidar que essa resistência à insulina não se transforme numa diabetes gestacional. Como é feito esse diagnóstico? Né? Então, uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, e sempre que existe um valor maior do que 92 miligramas por decilitro, ele deve ser investigado. Entre a 24ª e a 28ª semana de gestação, é recomendado que a mulher realize um teste de tolerância oral à glicose. E aí, para esse teste, recomenda-se a ingestão de 150 gramas de glicose nos 3 dias que antecedem o teste. Quer dizer, é muito, com jejum de 8 horas. E aí, a diabetes gestacional, ela está associada com quadros de hiperglicemia fetal, quer dizer, ela interfere na saúde do feto. Então, quando a mulher tem diabetes gestacional, existe uma chance maior daquele bebê fazer uma hiperglicemia. Existe uma chance maior dele ser um bebê que nasce prematuro. Tá? Existe um risco de acontecer uma hipertrofia das células beta-pancreáticas do feto. Hiperinsulinismo, quer dizer, ele vai fazer um nível alto de insulina e também diabetes e obesidade daquele feto. Né? Então, por isso é tão importante a gente ter esse cuidado, né, de evitar. Né? Então, são complicações fetais, como hiperglicemia, prematuridade, hipertrofia das células beta-pancreáticas, insulina alta, diabetes e uma obesidade, que é a
quando o neném nascer, né, com peso mais alto, mas também obesidade futura dessa criança. A hiperinsulinemia fetal, ele é um fator importante do crescimento fetal excessivo, quer dizer, aquele neném vai ter uma quantidade muito grande de glicemia ali, né, de açúcar para aquele feto, e aí ele tem um crescimento fetal excessivo, né, quer dizer, ele pode nascer um bebê macrossômico, né, que é grande, ou então grande para a idade gestacional, que é o GIG, que é um bebê maior do que 4 quilos. Né? Esse bebê grande está associado a traumas obstétricos e distorção no ombro. Ele é um bebê também com uma chance maior de fazer hipoglicemia neonatal. E esse bebê GIG, ele normalmente é um bebê que tem uma tendência maior de receber um complemento com fórmula infantil no berçário, né? Como ele tem essa tendência de fazer hipoglicemia, ele é um bebê que vai ser testado várias vezes ali, picado várias vezes durante o período da internação. Então, qualquer alteração ali vai ser proposto para essa mãe oferecer para esse bebê uma fórmula infantil. Então, é um fator de risco de interferência na amamentação, né? Num bom estabelecimento ali da amamentação nos primeiros dias. Então, é mais esse cuidado que deve se ter, né, para evitar que a amamentação dê certo, né, um cuidado com a mãe, com a saúde da mãe. Pode acontecer também um atraso na maturidade pulmonar fetal e um risco de síndrome do desconforto respiratório. Esse bebê macrossômico, né, assim, com uma hiperinsulinemia, ele pode ter uma poliúria, e essa poliúria leva a um polidrâmio, quer dizer, muita quantidade de líquido ali dentro, né, da barriga, e aí próximo ali do bebê. Esse polidrâmino ele pode levar a uma ruptura precoce das membranas e a um parto prematuro. Então, como é que a gente faz para cuidar, né? 70% dos casos de diabetes mellitus gestacional, eles são tratados exclusivamente com intervenção dietética. O que é que a gente vai propor para essa mulher, né? Um ganho de peso em torno de 300 a 400 gramas por semana, a partir do segundo trimestre de gestação. Uma oferta mais baixa de carboidratos, né? Quer dizer, ela pode consumir carboidrato, porque existe muito esse mito, assim, né? A gestante diabética não vai poder consumir carboidrato, né? E isso não é verdade, tá? Então, ela vai ter um consumo entre 40% e 45% de carboidratos. Claro que dentro desses carboidratos, nós vamos tentar priorizar os carboidratos de fontes integrais, né, os carboidratos com associada a fibra, né, de uma forma com um índice glicêmico mais baixo. Nós vamos trabalhar nesse perfil de carboidratos melhorando, né, esse perfil de carboidratos que essa gestante ingere. Aí a gente vai evitar, claro, os carboidratos refinados, açúcares simples, tá? Mas ela tem um consumo de carboidrato entre 40% e 45%. O consumo de proteínas fica entre 15% e 20% e de gorduras também entre 30% e 40%. E é claro que a gente também vai trabalhar nesse perfil lipídico para serem gorduras de boa qualidade, né, para essa mulher. Tá? Então a gente trabalha também com fracionamento maior da dieta, né? Então o ideal é que ela tenha café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, né? Com esse fracionamento um pouco maior, a gente consegue também manter esses níveis de não elevar tanto esse nível da insulina, tá? E o interessante é que todas essas refeições também sejam bem balanceadas entre carboidrato, proteína e gordura, né? Para a gente evitar, por exemplo, um lanche que seja 100% só carboidrato, né? Então a gente consegue melhorar o índice glicêmico da refeição como um todo, trazendo refeições mais balanceadas em termos de nutrientes. Então trabalhar com isso, assim, carboidratos refinados a gente vai evitar, né, usar carboidratos complexos, carboidratos com índice glicêmico mais baixo, usar o carboidrato associado a uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. Para isso manter tanto os níveis de insulina mais normais, os níveis de glicemia mais adequados, para conduzir bem essa mulher durante a gestação. Em gestantes não obesas, né, a gente usa em torno de 30 calorias por quilograma por dia no primeiro trimestre, e 35 calorias por quilograma por dia a partir do segundo trimestre. Quer dizer, isso é a quantidade de calorias que nós vamos oferecer para essa mulher. E, claro, ela tem que fazer um acompanhamento bem de perto para a gente ir observando como é que ela ganha peso com a dieta oferecida.
né, e como que está sendo o segmento dessa dieta, né, para propor alterações. É importante que a alimentação respeite também o hábito alimentar daquela família, daquela mulher, né, e claro, dentro de uma alimentação saudável. As fibras, elas são super importantes porque elas vão favorecer o controle glicêmico e prevenir a diabetes mellitus gestacional. Então, a gente usa pelo menos umas 30 gramas de fibra por dia, né? Então, claro, fibra a gente nunca pode dar de uma vez, né? Então, uma mulher que tem um consumo baixíssimo de fibra, quando a gente vai introduzir a fibra na dieta, é importante que essa fibra seja introduzida pouco a pouco, né? E que ela seja, de preferência, a partir dos alimentos, né? E não de suplemento, tá? Melhorando a qualidade dessa dieta, a gente consegue oferecer mais fontes de fibra. E aí os probióticos, né, nós vamos ter um pedacinho da aula aqui só dedicado para falar sobre eles, tá? Porque cada vez mais temos pesquisas com o uso de probióticos durante a gestação, durante a amamentação também, mostrando que o uso de probióticos pode prevenir e controlar a resistência à insulina e também marcadores inflamatórios. Então, que é uma forma de prevenir contra a diabetes mellitus gestacional, o uso de probióticos durante a gestação. Em relação aos alimentos que devem ser evitados ou não devem ser consumidos durante a gestação, é sempre bom, acho que, repetir que não existe dose segura da ingestão de álcool durante a gestação, tá? Que existe uma cultura de falar, não, só um copo, não tem problema. Não, não existe dose segura, né? Então, que é um pouco diferente da amamentação, né? Durante a amamentação, existe sim uma dose segura. A mulher pode consumir até uma dose de álcool enquanto ela está amamentando. Na gestação é diferente, né? Então não existe essa dose segura, né? Nenhuma dose de álcool ela é segura durante a gestação. E o outro cuidado, né, nas mulheres que nunca tiveram contato com a toxoplasmose, principalmente essas mulheres, né, mas de uma forma geral, todas devem evitar o consumo de carnes cruas e vegetais sem adequada higienização. Então é importantíssimo cuidar da higienização dos alimentos, até porque, além de evitar a toxoplasmose, a gestante ela tem uma baixa defesa, né, uma imunidade baixa. Então, a chance dela se contaminar, né, com algum alimento é maior. Então, ela tem que ter um cuidado maior também em relação a onde é que ela come, né, que tipo de alimento ela come fora de casa. Dentro de casa também um cuidado grande com a higiene do local onde vai ser preparada a comida, das mãos e do preparo desse alimento. E agora vamos falar um pouquinho sobre suplementação, né? O que é indicado de suplemento durante a gestação? Então, eu trouxe alguns artigos, algumas revisões de literatura aqui. Então, essa revisão da Cochrane que fala sobre o uso de suplementos, né, vitaminas de suplemento e a questão do aborto, né? Então, é um estudo que relacionou a suplementação com o risco de aborto espontâneo. O que essa revisão percebeu, né, que tomar suplementos vitamínicos antes da gravidez ou no início da gravidez não impediu que as mulheres sofressem um aborto espontâneo. Porém, existem algumas evidências que mostram que as mulheres que receberam multivitamínicos, principalmente contendo ferro e ácido fólico, apresentaram um risco reduzido de ter um bebê nascido morto, né, que é um natimorto. E ainda não há evidências suficientes para examinar os efeitos de diferentes combinações de vitaminas no aborto e dos resultados relacionados ao aborto. Então, quer dizer, precisam-se de mais estudos para relacionar as vitaminas, né, o uso de vitaminas e suplementos vitamínicos com o aborto. E esse outro artigo, ele fala sobre a suplementação de múltiplos nutrientes para as mulheres durante a gestação. Compara os suplementos multivitamínicos com os suplementos de vitamina isolada, que era só ferro e ácido fólico. Então, os suplementos indicam os resultados desse artigo indicaram um impacto positivo dos suplementos vitamínicos e suplementos que contenham ferro e ácido fólico, com vários resultados no nascimento. Quer dizer, suplemento com várias vitaminas e que continha ferro e ácido fólico, eles tiveram vários resultados positivos. Então, vou falar um pouquinho sobre quais são eles. Esses suplementos multivitamínicos na gravidez resultaram em uma redução de recém-nascidos considerados de baixo peso ao nascer e pequenos para a idade gestacional. Então, quer dizer, as mulheres que usavam multivitamínicos tiveram uma chance menor de terem bebês pequenos para a idade gestacional, certo? Então, protegeu esses bebês de serem pequenos. Os suplementos também reduziram o número de partos prematuros, e não foram encontrados efeitos benéficos ou prejudiciais significativos em relação aos resultados para a mortalidade, tá? Então, natimorto, mortalidade perinatal e neonatal.
Esses resultados, eles podem fornecer alguma base para orientar a substituição de suplementos de ferro e ácido fólico por suplementos com multivitaminas, né? Quer dizer, o suplemento multivitamínico, ele vai ter o ferro e ácido fólico, mas ele vai ter uma quantidade maior de vitaminas para mulheres grávidas residentes em países de média e baixa renda, né? Então, quer dizer, primeiro, principalmente para a nossa população, por exemplo, é interessante que ali, né, no começo da gestação, muitas vezes a mulher que ela se prepara para engravidar, ela já começa com aquele suplemento de ferro e ácido fólico, né? Essa orientação é uma coisa bem disseminada já na nossa população. Muitas mulheres já sabem que elas precisam de começar com esse suplemento. Elas muitas vezes começam a utilizar já 3 meses antes de engravidar. E aí é importante em algum momento da gestação, ali, principalmente depois do primeiro trimestre, que seja alterado esse suplemento. Quer dizer, ela estava usando ferro e ácido fólico e ela começa a usar um suplemento multivitamínico. Tá? E aí eu vou orientar também a gente observar, sempre que for prescrever um multivitamínico, se ele tem a presença de cálcio na formulação, que a gente vai ver aqui que o cálcio é importante. Olha aí, doses altas, tá vendo? Doses acima de 1.000 miligramas de cálcio parecem reduzir o risco de pré-eclâmpsia em 55%. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado na gestação são com doses excessivas de vitamina A, porque a vitamina A ela foi associada com efeitos teratogênicos, tá vendo? Então, existem alguns suplementos no mercado que eles já têm essa dose de 10.000 miligramas por dia. Então, quer dizer, o suplemento ele já tem a dose máxima recomendada de vitamina A que a mulher pode receber. Então, eu não gosto desse suplemento assim, eu não indicaria um suplemento para uma gestante que tivesse já dentro do suplemento 10.000 miligramas de 10.000 UI já naquela cápsula, né? Então, o ideal é que seja um pouco menos de vitamina A e a maioria dos suplementos às vezes não tem cálcio ou pouquíssimo cálcio. Então, a gestação, claro que ela pode ser conduzida sem uso de suplementação, mas se a gente consegue fazer um acompanhamento individualizado, né? Se essa gestante ela tem uma alimentação completa, né, rica em nutrientes. Porém, como existe esse risco, né, de prejuízo na formação do embrião e de deficiências nutricionais, normalmente opta-se por uma suplementação com esses múltiplos nutrientes, tá? E claro, quando existe a possibilidade, né, desse suplemento ele ser manipulado, é sempre melhor que a gente evite. A gente prefira esses suplementos manipulados para evitar os corantes, os parabenos, os conservantes artificial e os flavorizantes artificiais, tá? Então, assim, usar produtos mais naturais possíveis para a manipulação desse suplemento. Em relação ao ômega 3, né? Já existe numerosos estudos, pesquisadores, autoridades governamentais, em muito acordo, né, que o DHA, né, as necessidades de DHA, elas estão aumentadas tanto durante a gravidez quanto durante a amamentação. Então, recomenda-se, né, um consumo mínimo de 200 miligramas ao dia. E a gente sabe que a nossa população aqui, o consumo de peixe é baixo, né, então a gente não tem esse hábito, então pode ser importante sugerir uma suplementação. Porque essa dose, né, de 200 miligramas, ela poderia ser atingida com o consumo de 1 a 2 porções de peixe por semana. Então, quando não existe esse consumo, a gente pode indicar uma suplementação com óleo de peixe. Então, esses suplementos eles têm sido usados numa dosagem de 1 grama por dia de DHA, sem qualquer efeito adverso. Então, que ali o suplemento ele tenha pelo menos umas 250 miligramas de DHA, tá bom? É pra gente observar. Já existem alguns suplementos que vêm de fábrica, o ômega 3 e as multivitaminas, né? Então, o que a gente tem que observar é que tem pelo menos ali 200 miligramas, a gente fala 250 miligramas de ômega 3 naquele suplemento. Aí, como eu falei que eu queria falar um pouquinho mais, né, sobre a utilização e a indicação dos probióticos, eu vou falar na gestação e na lactação também, tá? Então, cada vez mais pesquisas, né, com probióticos, esse número de pesquisas aumenta a cada dia, né? Então, é muito interessante entender um pouquinho mais sobre o que são os probióticos. Vocês entendem o que é o probiótico? O probiótico ele é a bactéria já pronta, né? Uma bactéria benéfica que ela tem diversas ações ali no intestino, tá? É importante vou salientar aqui que
que os probióticos, eles não têm nenhuma contraindicação, tá? Não existe contraindicação ao uso de probiótico. Por quê? Ele é uma bactéria benéfica, ele coloniza o intestino, mas ele não é absorvido, né? Então, assim, ali no intestino ele vai estar na mucosa intestinal. Aí a gente vai ver que, apesar dele não ser absorvido, existe uma passagem desses probióticos ali que migram e vão tanto colonizar a mama, quanto também colonizar o intestino do bebê. Tá? Nós vamos ver ali nos próximos slides. E então, por que é tão importante esse uso de probióticos na gestação e na lactação? A gente sabe que uma das principais funções da mucosa intestinal é a atividade de barreira. Então, o intestino, ele exerce essa função, né? É uma barreira contra a entrada, né, de moléculas, micro-organismos patogênicos, contra a entrada de proteínas grandes, né, que poderiam ser alergênicas, e patógenos. Então, quando existe ali aquela defesa, né, na mucosa ali, uma mucosa intestinal íntegra, é mais difícil que esses patógenos entrem na circulação sistêmica, certo? O intestino também, ele representa o maior órgão linfóide do corpo. Dessa forma, ele é responsável por diversas reações imunológicas. Então, ele tem também a presença de anticorpos, como, por exemplo, a imunoglobulina A secretora, entre várias outras células que são imunocompetentes. Essa integridade da mucosa intestinal, né, uma mucosa intestinal íntegra, ela está muito relacionada com esse equilíbrio das bactérias intestinais, né? Então, a gente ter uma quantidade adequada dessas bactérias benéficas no intestino reduz a quantidade das bactérias que são gram-negativas, dos fungos, que vão estar ali no intestino, né? Então, é importantíssimo a gente manter esse equilíbrio dessas bactérias intestinais. Para manter o quê? A saúde dos enterócitos e dos colonócitos, que são as células da nossa mucosa intestinal. Então, se as paredes intestinais estiverem prejudicadas, pode ocorrer um desequilíbrio entre as bactérias protetoras e as agressoras no organismo, originando a disbiose intestinal. Esse termo, quem não ouviu ainda, disbiose, vai começar a ouvir, porque ele está cada vez mais frequente na nossa sociedade. Então, o que é a disbiose? É esse desequilíbrio, né, entre as bactérias agressoras e as protetoras que estão no intestino. Quando existe essa disbiose, né, pode ocorrer uma inibição da formação das vitaminas produzidas no intestino, como a vitamina B12, a vitamina K, né, e aí existe uma chance maior do crescimento de fungos e bactérias capazes de afetar esse funcionamento do organismo e alterar mais ainda a microbiota intestinal. Então aí, essa é uma mucosa saudável, vendo? A gente percebe ali a presença de probióticos, né, aquela capa de proteção. E aí, quando a gente perde essa permeabilidade na mucosa, né, aí pode acontecer essa entrada de bactérias, né, de proteínas grandes, que podem ser alergênicas, rompendo ali a barreira da mucosa intestinal. Certo? Essa imagem mostra também, tá vendo? A proteção, né, de uma microbiota normal, né, que seria adequada, né? E aí, quando vem a microbiota patogênica, que pode desregular ali aquela microbiota adequada, tá bom? A gente não usa mais o termo flora, tá? Essa imagem é um pouco antiga, mas é só para ilustrar, né? Hoje a gente usa esse termo microbiota. Então, na gestação e na lactação, o que é que os probióticos podem trazer de benefícios? Então, melhora da obstipação, né, que a gente viu que é um problema fisiológico, né, decorrente a redução da motilidade intestinal. Então, o probiótico na gestação ele vai melhorar a obstipação, aumentar o aumento da frequência das evacuações, reduz aquele esforço durante a evacuação e a evacuação incompleta, né, após a defecação. Esses resultados são com suplementação de 4 vezes 10 a nona unidade formadora de colônias de cepas pré-bióticas, né? Então foi usado esses Bifidobacterium, Bifidobacterium lactis, longus, casei, plantarum e rhamnosus durante 4 semanas. Então é importante entender isso, assim, que a suplementação com probióticos é importante que ela seja feita com uma variedade grande de cepas, né, assim, cepas diferentes em uma quantidade alta, né, normalmente 4 vezes 10 a nona
unidade formadora de colônias, e durante um período mais longo, que é de pelo menos 4 semanas, tá? Então a gente começa a perceber esses resultados depois de um mês do uso do probiótico, tá? Não é um resultado que vem tão rápido. E aí, durante, né, a gestação e lactação, o que a gente consegue, né? Quando a gente faz uma modulação dessa microbiota intestinal durante a gravidez, isso pode ter um impacto direto na saúde infantil. Como, né? Que impacto é esse, né? Eu trouxe esse artigo aqui também para falar um pouquinho sobre a lactação, porque esse artigo mostrou, tá vendo? Ele foi feito um tratamento da microbiota e teve um resultado na redução da mastite, né? Então, foi feita a suplementação durante a gestação e durante a lactação, né? E aí, eles defendem que a glândula mamária ela forma a sua própria microbiota durante o final da gravidez, e quando vai iniciar a lactação, e que, mais especificamente, cepas isoladas do leite materno podem ser bons candidatos. Por exemplo, aquele mesmo probiótico que se usa para o bebezinho logo que ele nasce, né, que é o Lactobacillus reuteri. Esse Lactobacillus reuteri, ele é um probiótico isolado do leite materno. Ele foi isolado do leite materno para produzir essa cepa que é comercializada hoje, né, o Lactobacillus reuteri. Que a suplementação com esse mesmo Lactobacillus reuteri pode reduzir o aparecimento de mastite, né? Então teve essa ação preventiva na mastite durante a lactação. Então foi isso que esses autores encontraram. Aí esse outro artigo, né? Ele fez uma análise da placentário, né? Da placenta. Então eles analisaram a placenta daqueles bebês das mulheres, né? Na verdade, a placenta de mulheres que tiveram parto prematuro, para analisar como é que estava aquela microbiota, tá? E aí o que eles observaram? Que quando houve um excesso de ganho de peso gestacional, isso foi associado com um microbioma alterado, né? E que esse microbioma alterado, ele vai alterar também o perfil metabólico, né, das vias de síntese de folato, né? E aí foi mais prevalente, essa alteração foi mais prevalente nessas mulheres que tiveram excesso de peso. E foi isso que eles encontraram nessas placentas desses bebês prematuros, né? Então, que naqueles bebês prematuros, as mulheres que tinham um excesso de ganho de peso, elas tinham uma alteração na síntese, na microbiota, com alteração na síntese de folato, tá? Então, quer dizer, esse parto pode ter sido associado com um excesso de ganho de peso e também com essas alterações, né, nas vias metabólicas, quer dizer, uma suspeita, né? Começa a se perceber que quando existe excesso de peso, existe alteração nesse metabolismo da própria placenta. E aí essa imagem para mostrar para vocês que a microbiota intestinal materna, ela interfere nessa microbiota inicial do bebê, tá? Porque existe esses sinais de que acontece essa passagem transplacentária, né, da microbiota, já colonizando previamente esse intestino, né, de uma forma benéfica, colonizando esse intestino desse bebê, né, que aí depois, se ele recebe, né, e continua com essa colonização adequada por meio do leite materno, é um bebê que vai ter um desenvolvimento da imunidade, né, uma microbiota mais saudável ali no início da vida. Aqui são alguns fatores que podem interferir com uma microbiota adequada. Isso a gente já sabe, quando a gente fala de cuidado do parto, né, a gente sabe que uma das formas da gente melhorar aquela microbiota do bebê naquele momento do parto é que a família, né, toque mais o bebê do que aquelas mãos do médico, né, que quando tem a interferência ali né, daquela rotina hospitalar, aquele bebê vai ter uma microbiota diferente de um bebê que tem menos intervenção, né? Parto normal, parto natural, a microbiota daquele bebê é diferente, né? Então está bem relacionado ali com o tipo da bactéria que vai colonizar o bebê com o tipo do parto e a forma como aquele parto é conduzido. Então, o bebê tem quando ele recebe também o leite materno, né, ele vai ter mais bifidobactérias, mais lactobacilos,
também tendo uma microbiota mais balanceada, né? Então aqui tá vendo a presença do leite humano, tá vendo? Trazendo uma menor diversidade microbiana, né? Com mais bifidobactérias, mais lactobacilos. Quando esse leite materno não é possível, né? Ele vai ter uma diversidade maior de bactérias, né? Porque além ele vai ter uma quantidade menor de bifidobactérios, uma quantidade maior de Escherichia coli, Clostridium, bacteroides, né? Com uma diversidade maior na microbiota. Isso aí está relacionado com uma chance maior desse bebê ter uma alergia, com uma chance maior desse bebê ter uma obesidade, e com esse risco maior de desbiose, tá? Então um risco maior de adoecer, certo? Então essa figura é para mostrar tanto a importância do parto quanto a importância do leite materno ali nessa formação de uma microbiota saudável naquele período mais começo da vida do bebê, né, dos 1000 dias que a gente chama. Então eu queria também trazer um pouquinho sobre a interferência da dieta materna na prevenção e tratamento de doença atópica na criança. Eu recebo muita pergunta sobre mãe que tem, às vezes, o primeiro filho que teve alergia alimentar, ou que existe uma história de alergia alimentar na família, se ela precisa começar a fazer uma dieta de restrição daquele alérgeno já durante a gestação, tá? E aí a resposta, né? Então esse também é um estudo que é uma revisão de literatura, né? Sobre a gente evitar aquele antígeno durante a gestação e também durante a lactação ou nos dois para prevenir a doença atópica. Então o que esse estudo traz? Que é pouco provável que a prescrição de uma dieta hipoalergênica para uma mulher, né, de alto risco, a gente fala, uma gestante de alto risco, que o bebê é que tem alto risco, né? Então, ou a mãe é alérgica, ou o pai é alérgico, ou o irmãozinho já é alérgico, tá? Então, é pouco provável que essa mulher deixar de ingerir aquele alérgeno vai fazer com que seu filho se proteja contra a alergia, tá? E também essa dieta, ela é prejudicial, porque ela pode afetar adversamente a nutrição materna ou fetal, ou ambas, né? Então, quer dizer, uma dieta de restrição durante a gestação, ela traz muito mais prejuízos e riscos do que benefícios. Então, a prescrição de uma dieta hipoalergênica para uma mulher de alto risco durante a lactação, aí esse artigo, tá? Depois eu vou falar para vocês de outros artigos, que esse artigo fala que pode reduzir o risco do filho desenvolver eczema atópico, mas são necessários melhores ensaios. E daí a gente já tem esses melhores ensaios que comprovam também que não vai ser recomendada dieta hipoalergênica para a mãe como forma de prevenção, tá bom? Aí que ele fala também que a prevenção de antígenos de dieta materna que amamentam bebês alérgicos pode reduzir a gravidade do eczema. E aí também já temos maiores estudos que mostram que sim, né? Quando existe um diagnóstico de alergia naquele bebê, aí sim a mulher vai fazer uma dieta de restrição e de retirada daquele antígeno da dieta materna para que ela continue amamentando o bebê. E assim que esse bebê vai ser tratado. E aí, né, em 2018, saiu esse Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar, né, que ele é dividido em duas partes, né, eu trouxe só para vocês saberem a referência, que aí tem vários estudos já sobre prevenção, se tira durante a gestação, se não tira, se faz prevenção da dieta materna ou não, então é bastante discutido, né, a fisiologia, a patologia, o tratamento da alergia nesse consenso. E aí, então, o que ele traz? Que a maioria das sociedades científicas internacionais consistentemente orientam todas as mães a consumirem dietas normais, balanceadas e equilibradas, sem restrição durante a gestação e lactação. Então, quer dizer, a mulher ela vai ter uma dieta normal, sem restrição, não é necessário nenhum tipo de restrição para prevenir a doença atópica na criança, tá? O que é que a gente vai fazer em termos de prevenção? Era o que a gente estava conversando na questão dos probióticos, né? Então, esses probióticos têm cada vez mais mostrado que eles têm um efeito protetor quando utilizados como suplementação das gestantes no pré-natal e nos primeiros meses de vida pelo lactente, né? Então, a mulher, ela toma durante a gestação e aí ela, claro, pode continuar tomando depois que o neném nascer, mas aí depois que o neném nascer é importante que seja oferecido o probiótico para o bebê, tá? E o leite materno, claro, também, que é como prevenção. A principal prevenção
contra a doença atópica é o aleitamento materno. O tratamento, né? Nas crianças amamentadas, a mãe deve retirar da sua dieta todos os produtos à base, por exemplo, se é leite de vaca, né? Se ele tem uma alergia ao leite de vaca, a mulher vai tirar todos os produtos à base de leite de vaca e aí nós vamos avaliar os sintomas do bebê. E é isso que eu queria trazer hoje, né? Espero que tenha ajudado vocês um pouco para saber como conduzir essa alimentação da mulher gestante, tá? Então, alimentação equilibrada, variada, uso de multivitamínicos, uso de probióticos e sem fazer restrição, a não ser que seja necessário, né? Mas mesmo na mulher diabética a gente viu ali que não é necessário fazer uma restrição total, porque existe muito essa cultura, né? No nosso estado, assim, que quem está diabético não pode comer nada que está debaixo da terra, não pode comer nenhum carboidrato, mas é tudo feito com equilíbrio, né? E cuidado, né? Uma dieta que é para ser tratada com muito cuidado. Aí eu deixo meu telefone, e-mail, Instagram, certo? E eu estou à disposição para responder as dúvidas, tá? A aula ela fica depois disponível, né? Eu vou convidar de novo para quem não assistiu a primeira aula que a gente falou muito sobre fisiologia da gestação para vocês assistirem, tá bom? E é isso, obrigada.